Olá! Nessa semana, nós celebramos o Dia Mundial de Conscientização do Método Canguru, no dia 15 de maio. Eu trouxe hoje uma palestra com a nossa coordenadora nacional do Método Canguru no Brasil, doutora Zene Lamy. Essa palestra fez parte do encontro com especialistas em novembro e eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois na íntegra o encontro. Nós seguimos divulgando o Método Canguru no ano todo, mas em novembro e maio nós separamos alguns momentos para refletir, para conversarmos um pouco mais sobre o Método Canguru. Eu vou deixar aqui na descrição alguns eventos que o Ministério da Saúde vai fazer e outros eventos que vão ocorrer neste mês de maio para celebrarmos o mês de conscientização do Método Canguru. Vamos assistir esse vídeo? Como garantir começos saudáveis e futuros brilhantes. E eu começo dizendo que o método Canguru é uma resposta para essa pergunta, é a resposta mais clara e mais baseada em evidência científica que nós temos, e que é, no Brasil, como Sônia já falou, o modelo de atenção voltado para a qualificação e humanização do cuidado ao recém-nascido, seus pais e sua família, que envolve o contato pele a pele, precoce e prolongado, e reúne estratégias de intervenção biopsicossocial e de cuidados com o ambiente. Trazendo a seguinte questão: método Canguru. Sabemos hoje que é uma prática recomendada globalmente pela Organização Mundial de Saúde. Então, a Nicole já trouxe aí diversos países ao redor do mundo implementam o método Canguru em seus sistemas de saúde, seja em nível nacional, como é o caso do Brasil, né, que o método Canguru é uma estratégia que está no Ministério da Saúde, aplicada e ampliada para todos os estados, ou subnacional. Em alguns países, ele está localizado em determinados estados. E aí, eu fiz essa apresentação toda em forma de perguntas. Por que o método Canguru hoje é praticado no mundo? Nicole já respondeu. Pela robusta e contínua produção de evidências científicas, e, por isso, mesmo países com baixíssima mortalidade infantil utilizam o método Canguru com a finalidade de qualificar o cuidado neonatal. Então, isso já está dado. Eu sou do time que considera que não é ético eu não garantir para os recém-nascidos o cuidado Canguru. E como aplicamos o método Canguru no Brasil? Vocês sabem, Sônia colocou, nós temos 3 etapas, e eu vou detalhar especialmente essa primeira etapa, vou falar um pouco da segunda etapa e da terceira, de como ela completa um ciclo, o círculo da linha de cuidado. Então, eu achei importante lembrar que a aplicação do método Canguru no Brasil, pela Portaria 930, que é de 2012, ela traz a ideia do cuidado progressivo, que é um princípio orientador da Organização da Assistência ao Recém-Nascido, que garante uma transição gradual e segura pelos diferentes níveis assistenciais, de acordo com as condições clínicas de cada recém-nascido. Então, isso é muito importante, porque garantir um começo saudável é garantir que o bebê, que se faça um uso racional dos recursos no cuidado intensivo neonatal, proporcionando vaga para recém-nascidos que estão em ambiente inadequado, aguardando leito de UTIM. E a gente só libera leito de UTIM se a gente trabalhar na perspectiva do cuidado progressivo, fazendo com que esse nenê não fique preso na UTI. Isso leva o recém-nascido para o melhor lugar, mais precocemente, que é o SINCA. Isso é garantir começos saudáveis. Então, eu queria que cada um de vocês que está aqui se perguntasse: será que o cuidado progressivo é o princípio orientador da unidade em que eu trabalho? Será que o bebê está
seguindo pelos diferentes níveis de assistência, ou ele está parando, esperando o exame ou esperando uma decisão da equipe. Para compreender isso, é importante a gente entender o fluxo de assistência ao recém-nascido, né? E todo esse fluxo envolve o método Canguru. Pessoal, aonde é que isso começa? No nosso país, a atenção primária é a porta de entrada no sistema. No nosso país, o pré-natal começa sempre na UBS e deve terminar mesmo quando ele é encaminhado, é identificado o risco e a mulher precisa de internação e vai para a atenção hospitalar, né? Eu deixei aqui a atenção hospitalar representada por uma outra cor, mas tudo começa na atenção primária, na UBS, e a UBS tem um papel muito importante que eu vou voltar a falar. Lembrando para a equipe hospitalar que quando a gestante interna numa unidade de gestação de risco, ela já está no conjunto do método Canguru, porque ela já vem da UBS no conjunto, no leque do método Canguru, e a equipe que vai cuidar do bebê precisa estar atenta à enfermaria de gestação de alto risco, porque é muito importante o contato com essa mulher o mais precoce possível, né? Ela já deveria estar ouvindo falar do método Canguru desde a UBS, que a gente sabe o quanto isso modifica os resultados. O bebê nasce, se ele nascer bem, ele vai para o alojamento conjunto e depois para sua casa, ótimo, excelente, mas para garantirmos um início seguro, é muito importante lembrar que os nossos alojamentos conjuntos hoje têm muitos bebês abaixo de 2,5 kg e com menos de 37 semanas. Porque na portaria do alojamento conjunto está definido que um bebê com mais de 34 semanas e com mais de 1,8 kg, se ele estiver em aleitamento exclusivo e estável, ele pode ir para o Alcon. Nós estamos garantindo esse começo saudável para o recém-nascido do Alcon. Isso é bastante importante. Se o bebê não nasce bem, ele vai para a unidade neonatal. O que a portaria 930 chama de unidade neonatal? O conjunto de setores envolvidos pela UTIM, o 5 e o 5. E o cuidado progressivo me diz que esse bebê precisa caminhar de forma segura, o mais rápido possível, da UTIM para o 5 e da UTIM para o 5, porque muitas vezes ele não precisa passar pelo 5, e eu estou abrindo leitos para bebês que estão esperando internação, e muitas vezes eles precisam de um TIM, outras eles podem ir direto para o 5, e o bebê que precisa de um 5, só aquele que precisa, depois, quando ele tem critérios de USINCA, ele é transferido. E da USINCA, ele vai para casa. E aí, qual é a equipe que ele vai, por que equipe ele vai ser cuidado quando ele chega em casa? Muitos bebês vão para áreas que são áreas adscritas. E, às vezes, a UBS nem se dá conta que esse bebê estava internado. Então, é muito importante que isso fique muito bem estruturado. A UBS e a atenção especializada precisam estar bastante antenadas para esse segmento do bebê após a alta. E aí, vamos aqui focar na aplicação do método, pensando nessa primeira etapa que envolve o BS, sala de parto, o TIM e o 5. Muito bem. Então, a gente quer um começo saudável. E
Para esse começo saudável, é preciso que a gente pense na primeira etapa, nas suas duas fases. A primeira, durante o pré-natal na UBS, e a fase hospitalar, como eu mostrei anteriormente, que envolve a internação materna, sala de parto, ao TIM e ao 5. Essa é a nossa primeira etapa do método Canguru. O que é importantíssimo a gente destacar? Que isso precisa estar articulado. Não é de forma isolada que a gente vai conseguir um começo saudável. A gente precisa da intersetorialidade. É preciso que esses diferentes setores conversem. E isso é que garante a aplicação do método Canguru. Muito bem. Na primeira etapa, nessa fase da UBS, do pré-natal, é muito importante que essas equipes, as equipes da Estratégia Saúde da Família e todas as equipes que estão na APS, mais médicos, equipe multi, elas saibam que as informações sobre o método Canguru devem acontecer durante o pré-natal. Quanto mais precocemente a mãe, o pai, a família conhecerem o método Canguru, mais rapidamente elas vão aceitar a participação. Então, essas informações no pré-natal garantem, né, isso garante a aplicação do método Canguru e a adesão do pai e da mãe, melhorando a aceitação e a participação hospitalar. E eu lembro para a APS que a gente fala muito no método Canguru em famílias e comunidades. Então, é muito importante que, se a mãe está sempre sozinha, que eu tente compreender a sua estrutura familiar, tentar facilitar a presença do pai, perguntar pelo pai, sempre respeitando os novos modelos de família. Então, eu preciso conhecer a estrutura familiar para que eu possa incentivar o apoio para a mulher. E na fase hospitalar, né, quando é identificada a gestação de risco, a mulher interna vai para o hospital, o que a gente espera? Como a APS e a atenção hospitalar podem se articular durante a fase de internação do recém-nascido. É muito importante a gente ter certeza que a equipe da APS é a equipe de referência. E não é porque a gestante está internada ou o bebê nasceu pré-termo e está na UTI que a equipe de referência não tenha nada para fazer. Tem muita coisa. E a primeira é a articulação com a equipe hospitalar. O apoio ao aleitamento materno. Como é que a gente apoia o aleitamento materno? Começa no pré-natal e segue com essa equipe, conhecendo a dinâmica familiar. A equipe da APS sabe, muitas vezes, se essa mãe foi amamentada, se a avó vai ser uma parceira, e isso precisa ser construído durante a internação do bebê. Trocas de informações entre a equipe da atenção primária e a equipe hospitalar sobre a estrutura e dinâmica familiar. Vamos trabalhar com ecomapa e genograma. Eles facilitam muito e a gente trabalha isso no método Canguru. Uma outra questão muito importante que o ecomapa traz é identificar e reforçar as redes de apoio familiar e social, incluindo avós, outros familiares, amigos, a própria comunidade onde vive essa mulher, porque na volta para casa, essa rede de apoio pode ajudar a salvar o bebê. Outra coisa é que a equipe que está lá no território da família pode orientar a família e apoiar a equipe hospitalar na visita de avós e de irmãos. E as visitas domiciliares, inclusive durante a internação do bebê nessa casa que a mãe, às vezes, já retornou para casa e o bebê está hospitado, é muito, muito importante. Muito bem. E a segunda etapa, né?
como é que a gente faz essa articulação? Eu mostrei para vocês esse slide, né, da primeira etapa, na fase da APS e na fase hospitalar, e agora a gente inclui a UCINCA, que é a segunda etapa, lembrando que quando termina a segunda etapa, o bebê volta para a APS e aí começa a terceira etapa. Então, essa segunda etapa é um momento muito importante para intensificar a articulação com a APS e preparar os pais para a terceira etapa, garantindo permanência contínua da mãe, estímulo à presença do pai, posição canguru realizada pelo maior tempo possível, seguindo o apoio ao aleitamento materno exclusivo e garantindo a participação da mãe nos cuidados do bebê para que ela se sinta capaz. Na minha tese de doutorado, eu ouvi de uma mãe que estava acompanhando o seu filho na unidade neonatal, ela disse, os profissionais sabem mais, mas a mãe cuida melhor. Então, uma mãe que recebe alta, tendo certeza que ela cuida melhor do seu filho, isso já é um ganho imenso. E a gente tem no Brasil a necessidade de aumentar os leitos de UCINCA, os leitos da segunda etapa, para liberar vagas na UTIM. Muito bem, e terminando, né, vamos ver a nossa terceira etapa, quando o bebê volta para a atenção primária. Então, seguir no trabalho da identificação das redes de apoio, a equipe deve estar atenta para a identificação de situações de risco e as visitas domiciliares são fundamentais. Até quando vai a terceira etapa? Até que o bebê atinja 2,5 kg e 40 semanas de idade gestacional, e após isso ele é encaminhado, como Sônia disse, para o segmento especializado. Sônia trouxe 2 notícias importantes para o aumento dos leitos de UCINCA, que é o financiamento, né, igual ao 5, e o financiamento dos ambulatórios de segmento, de acordo com as normas do Ministério, sempre mantendo compartilhamento com a atenção primária. Então, a terceira etapa, ela quer contribuir para esses futuros brilhantes. Então, é muito importante que vocês entendam que a terceira etapa e o ambulatório de segmento, eles são etapas diferentes e ambos são compartilhados com a atenção primária. O que a terceira etapa visa? Visa garantir que o bebê chegue vivo a 2,5 kg e 40 semanas de idade gestacional. E o ambulatório de segmento visa o quê? Ele visa que o bebê seja diagnosticado precocemente, do ponto de vista de qualquer complicação, atraso de desenvolvimento, para que a gente possa garantir o melhor desenvolvimento para esse bebê. Então, são etapas diferentes e sequenciais. O Ministério, para que o método canguru seja implantado e fortalecido, disponibiliza todos esses materiais na BVS, no site do Ministério. Vocês têm muito material para consultar. Nós temos esse vídeo de 14 minutos e o clipe, e nós temos o portal de boas práticas com conteúdos atualizados, com os encontros regulares. Nós temos... A gente distribuía muito esses cartazes físicos. Hoje nós não temos os cartazes, mas temos a arte. Quem quiser é só nos solicitar, e as secretarias de município, de estado, podem imprimir esses cartazes para deixar a divulgação nas UBSs. O Ministério oferta muitos cursos em EAD, e eu destaco aqui os 2 do método canguru, de fluxo contínuo, um geral e um para atenção primária. Esses cursos já têm mais de 16 mil inscritos, mas precisamos fazer com que as pessoas, as equipes da atenção primária, se inscrevam mais ainda nos cursos. E, realmente, para terminar,
eu trago alguns dados do nosso sistema de monitoramento do cuidado obstétrico e neonatal, do Qualinel, que tem mostrado muitas coisas para o Brasil, e o SMCOM tem mostrado que a gente ainda precisa avançar muito em relação à posição canguru e ao contato pele a pele. A Nicole falou disso algumas vezes, mas tem luz no fim do túnel. Esses dados cedidos e entregues já prontos pela nossa querida Cíntia, ele mostra o contato pele a pele na UTIM U5, primeira etapa, né? E o que é que a gente vê? Que aqui o SIM fez contato pele a pele na UTIM. Na primeira etapa do método canguru, a gente já tem 59%. E 41% ainda não fizeram. Isso é grave, gente. Mas olhem aqui nessa barra histórica de 2021 a 2024, como vem aumentando. Nós não temos explicação para que 41% dos bebês não tenham feito pele a pele na UTIM U5. Mas dá muita luz e energia saber que esse número vem aumentando progressivamente. E a gente espera que os dados de 2025 mostrem uma virada nisso. O outro dado é o contato pele a pele em relação aos dias de vida. Nós não tínhamos, era próximo de zero, o número de contato pele a pele no primeiro dia. Já temos 11,14%. Isso é um dado muito importante para ser comemorado. Do segundo ao quarto dia, perto de 30%. Mas aí já entra naquilo do injustificável também. Está aumentando e isso me anima muito, mas ainda é muito baixo. E até o quinto dia, 60%. A gente precisa chegar perto de 100%. Muito bem, aqui as barras que nos mostram a evolução. E terminando, esse gráfico de hemorragia peri e intraventricular. Nicole disse que muita gente não bota o bebê no pele a pele porque está em neuroproteção e a lateralização pode fazer hemorragia. E ela mostrou vários dados de outros países, evidências robustas mostrando que não, que o método canguru é protetor. E aí eu acho muito importante a gente olhar os nossos dados com uma cobertura de cerca de 80% de ultrassonografias feitas para bebês entre 24 e menores que 30, entre 24 e menores que 34 semanas, todos menores de 1,5 kg, sem malformações, nascidos na própria unidade, que não tinham morrido, né, na primeira semana de vida. E olhem o que a gente viu, né? Aqui a gente tem a primeira coluna, a região centro-oeste, a segunda, nordeste, a terceira, norte, a 4, a sudeste, a quinta, sul e, finalmente, os dados do SMCOM. E o que esses dados aqui nos mostram? Em todas as regiões representados aqui no final do SMCOM, que 67% dos bebês com pele a pele, esse verdinho, não fizeram hemorragia intracraniana. 28% fizeram uma hemorragia leve e apenas 5% grave, com posição canguru. Sem posição canguru, 59% menor, sem isquemia, 29% mais ou menos igual com asfixia leve, com hemorragia leve, mais 12%, que é um número muito alto e muito diferente de 5%, com hemorragia peri-intraventricular grave. Então, isso nos mostra que
o método canguru está protegendo os nossos recém-nascidos e garantindo começos saudáveis para futuros brilhantes. E aí, a Nicole mostrou vários trabalhos, e eu trago esse de um estudo que olhou adultos jovens com 20 anos que haviam utilizado o método canguru, e mostrou efeitos no QI, na relação com os pais, menor absenteísmo, agressividade, hiperatividade, condutas sociodesviantes em adultos jovens. Um efeito protetivo 20 anos depois. Então, gente, não é mais possível que a gente fale em cuidado neonatal sem falar em método canguru. Obrigada. A doutora Zenila me trouxe pontos muito importantes sobre o método canguru. Então, use esse vídeo para discutir com a sua equipe, criar protocolos, colocar em prática no dia a dia o método canguru que salva vidas. Não celebre apenas o dia 15 de maio, mas comemore, coloque em prática no dia a dia essa metodologia que salva vidas. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, divulgue esse vídeo para outras pessoas e eu te vejo no próximo vídeo.